Se você é lojista, eu quero conversar com você. Você sabia que a diferença entre o fracasso e o sucesso de uma loja está na gestão? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola, do canal Falando de Loja. Por que eu trago esse questionamento, essa provocação? Pela experiência de mais de 30 anos que a gente tem convivendo com lojas no varejo por todo esse Brasil, lojas de shopping, lojas de rua, grandes magazines, enfim, convivendo com o dia a dia de lojista, eu me deparo com situações do tipo assim. Você vê uma loja do lado da outra, no mesmo segmento, com mercadorias muito próximas, praticando preços muito próximos, uma prosperando e a outra com dificuldades. E aí você vai conversar com o lojista, um está super feliz, contente, enfim, prosperando, pensando em expandir os negócios e tal, e o outro lá não sabe onde está o dinheiro, não sabe o que acontece, reclamando do mercado, reclamando da equipe, e muitas vezes uma loja ao lado da outra. Então é uma situação interessante, onde cabe a pergunta, qual é a diferença? Por que um cresce e o outro tem dificuldades? Com absoluta certeza, é a gestão. É a administração. Só que quando a gente vai falar com gestão para muitos lojistas, muitos dizem, não preciso. Eu tenho 30 anos de experiência, eu tenho 20 anos que eu tenho loja, será que eu não sei administrar? Eu já sei e tal. E aí, quando eu vou questionar, que eu pergunto, qual é o seu ticket médio para o plano de pagamento? Qual é a sua cobertura de estoque? A absoluta maioria olha para mim sem saber exatamente o que eu estou falando. Quando eu pergunto quantas vendas você perdeu, qual é a sua taxa de conversão da loja e por cada elemento da sua equipe, como é que está a distribuição de grupos de produto, qual é o seu pareto, quais são os 20% de grupos de produto que representam 80% do seu faturamento, a gente sabe que é assim que funciona no varejo. E daí as coberturas de estoque também precisam estar proporcionais. E quando eu pergunto, muitos não sabem calcular a cobertura exata, não tem esse controle. Não é? E por aí vai. Quando eu pergunto sobre o ponto de equilíbrio, qual é o seu ponto de equilíbrio para que você consiga zerar a sua operação, pagar as contas, qual é o mínimo que você precisa faturar, dando equilíbrio entre as despesas fixas e variáveis, não é? Qual é o resultado efetivo que você está conseguindo, qual é o markup efetivo. O que é o markup efetivo? Não é o que você marca. Quando você marca, a mercadoria chega, você calcula um preço e marca. Acontece que durante o mês tem descontos que você concede, existem as promoções, acaba que o markup final, real, que acontece como consequência da operação, é outro, não é aquele que você marcou. E você precisa ter controle sobre isso para analisar os seus resultados. E assim por diante. Quando a gente fala em ticket médio, não é só pegar e dividir o faturado pela quantidade de vendas, e por plano de pagamento, e por cada vendedor, e por grupo de produto, qual é o impacto, a participação dos grupos de produtos, marcas e assim por diante. Qual é a verba de compra que você calcula, dimensiona para um planejamento para que você consiga dar rotatividade, dar giro. É giro que dá lucro, não é marcação. Não adianta comprar por 10, marcar 1.000 e não vender nenhum. Quanto que você ganhou? Nada, conta para pagar. Então, quando a gente começa a questionar, a gente percebe que tem muita coisa para se fazer. Acontece que boa vontade não paga conta, não adianta só querer fazer, é preciso saber o que fazer, que tipo de ferramenta você vai utilizar, como distribuir essas tarefas, capacitar a equipe, acompanhar para que efetivamente essa estratégia seja implementada e traduzida em resultados. Concorda comigo? Não é só querendo, não é só imaginando ou reclamando que a gente vai resolver esse tipo de coisa. É com capacitação, é com ferramenta. E, enfim, o que eu quero trazer para você é o seguinte, a gente tem como resolver isso, são mais de 30 anos de experiência no mercado, recuperando empresas, otimizando resultados, capacitando equipes. É essa experiência que eu quero trazer para você. De que maneira? Eu criei o meu PAGL, isso a gente tem feito com muito sucesso, é o meu curso digital onde a gente traz todos esses conceitos com ferramentas práticas, trabalhando venda, trabalhando o financeiro, trabalhando compras, trabalhando todos os elementos, os fundamentos, os departamentos que uma empresa tem intrincadas e envolvidas, onde cada um impacta no outro. É comum a gente ouvir um lojista reclamar, não, a minha equipe de vendas não está legal, eu preciso melhorar meus vendedores, Hermelino, como é que a gente melhora? Aí você vai analisar, o plano de pagamento não está adequado. Não adianta você treinar o vendedor em técnicas de vendas se o vendedor não tem um plano que atenda à necessidade dos clientes que entram na loja, não é? Ou não tem o mix adequado ao público-alvo que está ali. Percebe? E aí, quando você fala em plano de pagamento, automaticamente você está impactando no financeiro.
Não adianta eu fazer um plano de pagamento alongado para que eu atenda a demanda da equipe ou dos meus clientes, que eu consiga elevar meu ticket médio, e aí eu vou impactar meu fluxo de caixa. Então eu preciso ter controle, um fluxo de caixa projetado, onde eu consiga dar equilíbrio financeiro para que eu consiga honrar os meus compromissos, pagar aluguel, comissões, enfim, as despesas, fornecedores e todos os compromissos que uma empresa tem. E não é fácil, não é no olho, não é no caderninho, simplesmente que a gente consegue controlar isso ou lançar num sistema e não saber interpretar dados, como organizar um plano de contas, como tirar o meu DRE, como calcular meu ponto de equilíbrio para saber exatamente quais são as metas que eu preciso e assim por diante. São uma série de controles, indicadores em cada área, onde uma vai impactando na outra e é importante ter essa visão e entender que é isso que vai fazer a diferença nos resultados, especialmente nesse momento crítico que nós estamos passando. Nesse momento, essa crise terrível, que não é só o Brasil, é um mundo que está enfrentando e a gente não tem um horizonte definido de quando ela acaba, a gente precisa se preparar para ela. Não é reclamando, não é esperando, as coisas não vão automaticamente se resolverem. Nós precisamos agir, mas agir com inteligência, com propriedade, sabendo onde mexer. E é isso que eu quero trazer para você, que é o meu PAGL, meu Programa Avançado de Gestão de Lojas. Eu quero convidar você a entrar na minha página, a olhar todo esse conteúdo que a gente tem, muitos, são milhares que já fizeram, que a gente atende nesses 30 anos de luta, de experiência, rodando esse país todo. Isso está condensado em 45 aulas, são 9 horas de vídeo para você sentar e ver módulo a módulo. Por onde eu começo? Começa pelas vendas. Quais são os fundamentos que você pode trabalhar nas vendas para otimizar resultados, para melhorar seu ticket médio, converter mais clientes, perder menos venda, você já cresce e assim por diante. E aí entra no financeiro, todos os fundamentos de fluxo de caixa, DRE, contas a receber, contas a pagar, plano de contas para que você organize as suas despesas, os seus gastos, separando adequadamente o que é despesa fixa, o que é variável. Isso é fundamental para você ter um cálculo e saber dimensionar seus planos de pagamento na venda, sabendo que você consegue reduzir despesas fixas, puxando o ticket médio, muitas vezes alavancando o plano de pagamento. Ou seja, é uma série de variáveis, de indicadores que são totalmente integrados, que você precisa olhar e entender como é que você usa isso, como é que você trabalha com isso, mas de maneira simples. Não adianta a gente trazer uma linguagem técnica distante da realidade. Eu já ouvi muito lojista me dizer isso: Hermelino, eu não consigo entender essa, sabe, omnichannel, digital, físico e etc, etc. E eu não consigo entender exatamente o que fazer, como fazer. Então precisa ser simples. Para complicar é fácil. Não é? Eu quero ver você fazer de maneira que entenda. A comparação que eu sempre faço é com a maratona. Correr uma maratona é simples, é só dar um passo e depois outro. Mas vai correr uma maratona. Você vê que o fato de ser simples não significa que seja fácil. É preciso ter técnica, preparação, não é? Estratégia, disciplina, para que você consiga atingir os resultados que você se propõe. Na empresa é igual. Essa é a proposta que a gente traz com o PAGL. Com um detalhe. Eu abri essa turma, é com prazo limitado, então entre logo aqui na minha página, veja todo o conteúdo e tem mais, tem bônus. Não é? A gente está enfrentando um momento muito difícil e eu também entendo isso e a gente precisa estar juntos nesse desafio. Então eu estou concedendo um desconto de 40%, mesmo que você parcele em até 12 vezes sem juros no seu cartão, o desconto é o mesmo, você não vai pagar um centavo a mais. Você tem o desconto e pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão. Mais do que isso, a gente está dando 2 cursos que já são módulos internos do PAGL, mas que a gente complementa com cursos específicos, que dentro do PAGL você tem um módulo de fluxo de caixa, mas eu dou gratuitamente, pelo período de 2 anos, que é o período de acesso ilimitado que você tem ao PAGL, você também vai ter ao fluxo de caixa, que é um curso extra, onde a gente aprofunda, onde você tem ali uma planilha, que é um verdadeiro sistema, onde você pode controlar, se você trabalha, por exemplo, com crediário, controla inadimplência, recuperação de atrasados, juros, se você parcela com cartão, tem taxa de administração, tem taxa de antecipação, se você puxa esses recebíveis para fazer caixa, como controlar isso de maneira simples, que você aperte o botão e
veja quanto tem disponível no seu caixa no mês, não é? Qual é a liquidez da sua empresa, qual é a necessidade de capital de giro, que resultado que está dando em termos de DRE, como montar um DRE que seja fácil, não aquele do contador, super sofisticado, complexo, que é difícil de entender, mas não, um gerencial que você consiga montar. E aí a gente traz isso também num curso específico de DRE que você ganha junto com o PAGL. Ou seja, é a ferramenta que você precisa para que você se capacite, tenha as informações adequadas, os indicadores corretos, saiba fazer A gente sabe que compras impacta de maneira assim gravemente nos resultados de uma loja. É difícil, eu costumo dizer que vender é mais fácil que comprar. Comprar é mais difícil que vender, porque é complexo. Uma compra errada e você compromete todo o resultado. Então, definir adequadamente as coberturas de estoque por grupo, sabendo dimensionar a verba, calculando isso de maneira simples, mas eficaz, que você tenha realmente esse controle e consiga planejar e fazer uma gestão bastante técnica, mas de maneira simplificada e rápida. Então, a ideia é essa, é isso que eu quero trazer você, convidar você para que você conheça o PAGL e faça o PAGL. A gente dá garantia, você tem toda a garantia. Se você fizer a sua matrícula, achar que não corresponde com a realidade, você tem 15 dias para desistir, não é? A gente só quer que você fique se realmente a gente entrega os resultados que você busca. Eu só cresço se você crescer. Esse é o nosso desafio. Então, toda a minha prosperidade é a sua prosperidade. E a gente precisa estar junto nisso. Esse é o meu trabalho, essa é a minha vida. Minha vida foi pautada, construída em cima de trabalhar e transformar resultados das equipes, das lojas, dos empresários. É dessa maneira que a gente contribui para um mundo melhor, gera emprego, distribui renda, enfim, a sociedade prospera quando você prospera. Então, a minha prosperidade é a sua também. Então, quero convidar você, não deixe de entrar no meu site, deixa o endereço aqui, clica no Saiba Mais, entre na minha página e veja todo o conteúdo programático do curso, verifica os detalhes, assista um vídeo onde a gente detalha todo esse conteúdo passo a passo, não é? Veja os bônus que você tem e não perca o prazo para você fazer a sua inscrição. Beleza? Então é isso, eu te espero lá. Um grande abraço.